vem fazer parte dessa geração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é o nosso primeiro grupo depois do retiro de carnaval. Estamos com força total, não é verdade? Estamos ou não estamos? Foi bom o retiro de carnaval? Oh, glória, hein? Pode falar glória? Pode? Não. Pode falar glória, né? Pode? Então tá bom. Bom, meus irmãos, eu quero convidar você a desejar a paz de Jesus para o seu irmão que está do lado com bastante amor e carinho. Para que bom te encontrar aqui, meu irmão, esta noite. Para nós essa noite, o Senhor vai usando o Juliano para estar falando conosco. Agarre a tudo aquilo que o Senhor estará falando para nós. Vai pedindo para que o Espírito Santo venha iluminar a mente do jogo, tocar as suas mentes, tocar os seus lábios, tocar em seu coração com a profundidade. Que do mesmo jeito que o Senhor resplandece sobre as nossas vidas, Ele possa estar resplandecendo, dobrado, triplicado sobre a vida do Júlio neste momento. Que o Espírito Santo venha passar uma brasa de fogo sobre os lábios desse meu irmão. Que os ouvidos do Ju possam estar colados à boca de Deus, para ele estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Pensamos também a Nossa Senhora, que possa estender o seu manto virginal sobre a vida do Ju, sobre a vida de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de qualquer coisa, antes de apresentações, gostaria que você fechasse o seu olho só um instantinho aí, fizesse um profundo silêncio. Todo mundo fecha os olhos, sem exceção. Que você possa olhar um minutinho, é claro, espiritualmente, para você. Quem é você? Você já se interrogou alguma vez? Quem é você? O que você é agora? O que você era quando você era criança? No que você se transformou? Ou no que te transformaram? Olha para você. Quem é você? O que as pessoas pensam de você? O que a sua mãe e o seu pai pensam de você? O que você pensa a respeito de você? A respeito dos seus sentimentos, das suas fraquezas? Irmão, saiba que nada disso importa. Saiba que muitas vezes é esse questionamento que te traz essa insegurança, esse medo, traz essa baixa estima, essa coisa de se achar inferior. Porque para Deus o que vale, e para você o que tem que valer, é o que Deus pensa de você, é o que Deus acha de você, porque foi Ele que te criou. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele sabe dos teus tombos, mas sabe da tua dificuldade que você teve antes de cair, e da força que você está buscando para se levantar. O que vale é que Ele pensa de você. O que vale é que se você está aqui é porque antes de te julgar Ele te amou, e Ele continua te amando. Amém? Você pode abrir seus olhos agora? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano.
somos, né? Então eu sou filho de Deus, amado por Deus. Juliano, servo do Shalom, mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Participo do grupo há 4 anos. Bom, é o seguinte, hoje me foi proposto um tema. Deixa eu ver aqui um segundo. Hoje me foi proposto um tema. Está funcionando assim? Não está funcionando assim, frio? Bem, nós podemos começar agora. Bom, hoje me foi proposto um tema, vamos falar na maioria das vezes, né? Polêmico para variar. Muito polêmico. Não sei se eu sou polêmico, não sei o que eu sou, né? Mas você me propõe isso. Se a vontade de Deus está aqui, né? O tema de hoje então é a respeito da tentação. Alguém aqui já foi tentado? Agora aquela pergunta. Alguém aqui já foi o tentador? Quantas e quantas vezes estamos dos dois lados, né? Às vezes somos tentados e às vezes somos o tentador. Na realidade não somos o tentador, mas somos objetos na mão do tentador. É verdade? Para que nós possamos falar isso vamos falar assim, com mais clareza em nossa cabeça, eu resolvi buscar um personagem bíblico meio antigão. Mas eu falo assim, o cara era gente fina. Alguém conhece aqui a história de Davi? O rei Davi? Conhece? Então a Fernandinha vai vir aqui falar um pouquinho disso. Tô brincando. Então a Regiane vem. Mentira. Brincadeira, ó. Beleza. A novela, a Bíblia dá para entender com mais precisão. A novela dá mais ou menos. Bom, o que acontece? Vamos dar uma passadinha rápida, uma parte que não passou na novela, né? Só para vocês entenderem. Eu preciso de 2 pessoas para me ajudar. Primeiro o Marquinhos, tem que ser o grande, chega aí Marquinhos. E, não, tem que ser um Marquinhos. Tem que ser o menorzinho aqui, o mais assim. Pequenininho. O Bruninho. Pequenininho e forte. Chega aí Marquinhos. Chega aí Bruninho. Pessoal, só para vocês entenderem. Sem a grandeza, né? Se contém. Vamos só para vocês entenderem. Lá no Antigo Testamento, alguns anos atrás, vivia-se o povo de Israel, passou pelo deserto, sofreu aqueles perrengues e tudo, se fixaram numa terra, o Senhor fez um monte de milagre, abriu o mar vermelho, todo mundo ficou feliz da vida. Mas veio dificuldades. Beleza? Naquele tempo, quando veio as dificuldades, o povo de Israel falou: Samuel, queremos um rei. Samuel era sacerdote, ele orientava e falava: queremos um rei para que nos conduza. Samuel falava: povo pagão, povo safado, povo que gosta de coisa errada, não precisa de rei, o rei de vocês é Deus, tudo mais. Mas o povo insistiu tanto. Samuel falou assim: Deus, Senhor de todos os senhores, maior, poderoso, esse povo ordinário quer um rei. Aí Deus, o que aconteceu? Deus fez o quê? Sortou trovão para tudo quanto é lado. Falou: tá bom, pelo amor que eu tenho a eles, eu vou dar um rei para eles. Porém, lembre-se, toda ação tem uma reação. O Senhor disse: pela fraqueza deles, a necessidade de ter um rei, eles vão pagar também por isso. Mas beleza, mas vou dar um rei para eles. Então o que o Senhor fez? Mesmo com isso, o Senhor, cheio de misericórdia, falou: eu vou então. Falou: Samuel, você vai lá, você vai ungir, você vai andar para alguns lugares, você vai ungir aquele fulano de tal lá. Aí o que Samuel fez? Deus pegou e falou assim: Samuel, o cara vai ser forte, grande, bonito. Lá era, o que vale é que lá era. Tô brincando. Forte, bonito. Dizem que era o mais bonito de todos os tempos lá. Dizem que ao olhar para aquele cara falava: meu Deus, esse cara não é anjo, né, que está aqui na terra. E aí Samuel foi lá e falou: gente, forcem sua imaginação, por mais que seja difícil de entender, é ele. Então o que aconteceu? Samuel foi lá e falou: é ele, e ungiu. O que aconteceu? O homem já era bom, mas o que acontece? Ele era da menor tribo de Israel, aquela que ninguém olhava, que ela falou assim: nossa, esses aí são os largados. E o Senhor foi lá e catou ele e falou assim: sei que vai vir o poder. E foi o homem. Deus encheu ele de sabedoria, de discernimento, ele ajudava todo mundo, ele fazia caridade, ele vencia todas as batalhas, e foi uma reviravolta. Israel foi destruindo qualquer coisa que tinha para frente. Tudo
Todo mundo. Se eu for a vontade de Deus, sai para fora. Precisava lavar, né? A terra estava suja. Beleza. O homem não tinha para ir. O que aconteceu? O homem, vendo tudo isso, se encheu de orgulho. Senhor me escolheu. Sou o escolhido, ungido. Vocês adivinham o que aconteceu? Mete a rasteira nele. Deus pegou e falou para Samuel, falou assim: Samuel, passa a perna no menino, que ele é orgulhoso. Não diz realmente o que derrubou o rei Saul. Porém, acredita-se pelos estudos que foi o excesso de orgulho, que ele não conseguia pedir perdão por essas coisas. Não que o Marquinhos seja assim, é difícil, lógico, mas Deus cura muito ele, graças a Deus. Então o que acontece? Deus falou assim: vamos passar a perna no Marquinhos. Pega a perna, passar. Não, mentira. É de mentira. Abaixa um pouquinho, Marquinhos. Fica assim. Aí o que acontece? Falou: eu vou suscitar um rei maior, mais poderoso, mais forte, mais cheio de graça, mais bonito, mais cheio de beleza. E Deus falou: é esse o menino. Estão vendo? E o que aconteceu? O que aconteceu? Deus falou para Samuel: Samuel, vai lá. Eu sei que eu já passei a rasteira no Saul para ficar cegado, porque já está perdendo tudo quanto é batalha. O povo está satisfeito e insatisfeito com ele. Ele falou assim: você vai lá na casa, esqueci o nome do pai de Davi, na casa da tribo de Judá, que lá tem uma casinha assim e tal, e você vai pegar um menino, e um dos filhos dos 7 filhos será o rei. Foi lá, tudo aconteceu, tudo aquilo que tinha que acontecer. Apareceu um menininho que era fraco, coitadinho, era o menor de todos. Todo mundo falava: não, esse menino não pode ir para a luta, ele é fraco. Ele ficava embaixo, ele ficava em casa cuidando das ovelhas, e ele era feliz. Sabe por quê? Naquele tempo, grande era o homem que saía para as batalhas, mas para aquele homenzinho, para esse homem, não era grande o que saía para as batalhas, mas era aquele que tinha Deus no coração, que batalha nenhuma era capaz de derrubar ele. Então ele continuou. Samuel foi lá, esperou, falou para todo o irmão, aquele forte, bonito, sarado, falou: não, é um desse. A hora que chegou Davi, Samuel falou: é esse. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. É esse. E colocou a mão sobre ele. Caiu um só mão. Salva de palmas, gente. É Davi. Beleza? Voltem para os seus lugares. Entenderam mais ou menos? E o que aconteceu? Todo mundo foi surpreendido. E aí Davi foi lá e matou o Golias, tacou uma pedra na cabeça dele, e enfrentava batalhas, e derrubou Saul, e fez isso e fez aquilo. Então Davi era o cara. Vocês estão entendendo? Vocês têm noção? Davi era o cara. Todo mundo falava: vixe, Davi. Até Saul falava. Saul ficou encantado. Davi tocava harpa, né? Trelim. Saul falou: esse cara é. Ele falava: Davi é o cara. Saul falava também. Tanto que ele até tentou impedir, porque ele falou assim: ele é mais cara que eu, então tem que derrubar ele. Mas não deu certo, porque ele tinha Deus no coração. E continuou. Davi foi lá, tomou o lugar de Saul, porque era a vontade de Deus, se tornou o novo rei, começou a fazer grandes prodígios, aumentar o espaço e conseguir aumentar o povoado, fazer tudo certo. Era o cara. E tinha muitos filhos. O povo daquele tempo gostava de ter filho, né? Hoje em dia o povo está bem baradão, naquele tempo o que mais tinha era filho. Mas o que aconteceu? Davi tinha uma grande fraqueza. Alguém sabe a fraqueza de Davi? O que é? Mulheres. Gostaria que você pegasse a palavra de Deus lá então, em 2 Samuel. Quem não conhece a história de Davi agora vai conhecer um pouquinho. Não vai conhecer uma das melhores partes. 2 Samuel capítulo 11. Tem 2 livros de Samuel, viu? 1 e 2, é o segundo. 11. 2 Samuel capítulo 11. Pessoal que tem 2 Bíblias aí um do lado do outro, parece que alguém que está sem Bíblia. Todo mundo encontrou do 1? Nós vamos ler inteiro junto. Encontraram? 2 Samuel capítulo 11. Pessoal, o que acontece? A gente já partilhou, né, que Davi era um cara que era pequeno, mas era cheio de força no
coração, um cara que era cheio de Deus, um cara que foi escolhido, que foi ungido, que recebeu a unção na cabeça dele, um cara que vencia todas as batalhas, mesmo sem tamanho, muitas vezes, sem força, vencia pela força espiritual. Mas ele tinha uma fraqueza, que eram as mulheres, assim como todos nós temos as nossas fraquezas, correto? E o que aconteceu? Davi conseguia vencer várias vezes essas fraquezas dele, conseguia ser superior a elas várias vezes, mas algumas vezes ele caía. E o que acontece? Nos convém entender por que ele caía então. Ele não era forte, ele não era homem de Deus. Vamos então buscar o porquê então. Vamos começar lá? Vamos ler junto, que fica mais legal, né? Dá mais força. No ano seguinte, na época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou Joab com seus oficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Ramá. Davi ficou. Segura aí um pouquinho. Vocês entenderam mais ou menos esse versículo? Esses dois versículos, né? Dois, não só. Naquele tempo, a época que os reis saíam para a guerra, vocês entenderam? Que os reis saíam para a guerra, saíam para a batalha. O rei geralmente, se não me engano, ele ia atrás, né, do povo. E não, no começo ele ia na frente, né, declarava a guerra e o povo ia e devastava. O que acontecia? O rei estava em todas as guerras. Mas olha lá no finalzinho. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Davi foi na guerra? Davi ficou em Jerusalém. Por que ele ficou em Jerusalém se ele era rei? Aonde que ele tinha que estar? Na guerra. Estou certo ou estou errado? Porque diz aqui no comecinho, ó, os reis iam para a guerra. Então, primeira coisa que Davi começou a abrir as portas para que o pecado entrasse no coração dele. Ou seja, a tentação começa aqui na vida de Davi. O que acontece? Davi, vendo que todas as batalhas eram vencidas, que não tinha ninguém que se opusesse ao reinado dele, ele falou: eu posso ficar em casa, eu posso descansar um pouquinho, mereço, sou filho de Deus, sou Davi, não é verdade? Na Bíblia, isso é conhecido, na Bíblia não, perdão, pela igreja isso é conhecido como assídia. Vocês têm isso? Assídia? Alguém tem assídia aí? Alguém? Exato. Como é que você sabe? Você leu meu caderno, né? Não. Tá bom. Então uma salva de palmas para ela. Exatamente. De uma certa maneira, ele sentiu preguiça. Ele falou: não, acho que não tem a necessidade. Eu posso ficar aqui, curtir o meu reinado, papapá, tô aqui de boa. Não é verdade? Ou seja, ele sentiu preguiça. Não foi bem uma preguiça, né? Foi mais um relaxo. Esse relaxo pela igreja é considerado uma preguiça. Ele relaxou, falou: opa, agora eu posso descansar. Continuando lá, versículo 2. Uma tarde, segura aí. Ó, você vê o nível do cara, né? É lógico, né? Ninguém aqui levanta da cama e vai passear pelo seu palácio. A gente vai passear pela nossa casa, pelo nosso quarto, né? É geralmente ali, né? Pelo terreno, pelo bairro. Mas o que acontece? Ele foi passear pelo seu palácio. Sabe por quê? Porque ele falou assim: eu estou em casa, estou relaxadão, e agora eu quero ver tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu fiz, que as minhas mãos levantaram. O que Davi fez? Nada. A única coisa que Davi tinha feito era falar assim: ó, sim, Senhor, pode fazer em mim, mas não. O resto foi tudo Deus. Mas o que aconteceu? Abriu a porta para a preguiça abriu a porta para o orgulho, e o orgulho envolveu o coração de Davi. Falou assim, o Davi olhou para ele e falou assim: eu sou o cara, assim como eu estava falando dele, eu sou o cara, é tudo meu. E ele saiu para ver. Continuando lá, do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava, que era muito formosa. E foi dela, disse
em casa. Resolveu ver todas as coisas, encheu-se de orgulho. A hora que tudo tomou ele viu a tal da mulher, que era muito formosa, linda, perfeita, tudo mais. Estava sem o marido em casa, que para ele era mais propício ainda. Davi poderia fazer o quê? Não, vou fechar a porta e vou para minha casa. Mas Davi já estava muito enfraquecido, porque ele já não ia mais com o reino dele. Ele só pensava em si mesmo, nas minhas vontades, nos meus desejos, no que eu quero, no que eu faço. Por isso ele não tinha condições de combater aquele desejo estrondoroso que existia no coração dele, que era o da mulher. A hora que ele viu aquela mulher linda lá no terraço, ele não pensou duas vezes. Ele falou para o servo dele: vai lá e busca ela, traz aqui. Quem que vocês pensariam diferente? Estou brincando, você levantar a mão não. Olha lá, mas muitos de nós pensaríamos assim também. Mulheres também, lógico, não acabei de saber, mas em outras situações, entendeu? Não estou dizendo como mulher, como ser humano, mas em outras situações. Você não pensa duas vezes antes de dar o passo. Fala: eu vou fazer. Por quê? Porque a tua vontade está falando, o teu desejo está gritando. E se você já está enfraquecido por diversas outras coisas, preguiça, orgulho, vaidade, todas as outras coisas, você não tem força nenhuma para resistir a isso. E realmente, aí se torna aquilo que o mundo nos diz a toda hora: é impossível ser assim, nessa situação. É impossível ser assim. Não tem como, é impossível. Continuando lá, capítulo 4. Então Davi mandou mensageiros para a trazer. Ela veio e Davi dormiu com ela. Danadinha, né? Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para a sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora a coisa complicou. Por quê? O Belezinha foi lá. Fala aí, Ney. Belezinha, dá um alô pro Ney lá atrás. Seja bem-vindo aí, Ney. Pessoal, o que aconteceu então? O homem complicou. Lembra que eu falei lá no começo? Toda ação tem uma reação. Fez, aconteceu. Mas o pior de tudo não é isso. Por quê? Para um minutinho e pensa. O pior de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós erramos, não é aquilo que acontece em si. Escutem, prestem atenção aqui no jogo. Não é aquilo que acontece em si, não é o que acontece ao redor, para fora. O problema de todas as ações é o que elas fazem com a gente e com as pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o problema. É onde a gente não vai, é onde a gente não vê. As nossas ações machucam, ferem, transformam. As nossas ações podem ser boas ou podem ser ruins. As nossas ações podem dar vida ou podem tirar a vida de muitas pessoas. Continuando então, vamos lá para Davi. Versículo 6. Então Davi, deixa que eu só leio agora, vamos devagar. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo: manda-me Urias, que é esposo de Zebete-Zabeia, o Eteu. Joabe, que era o responsável pelo exército, assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa. Dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Vocês viram o desespero de Davi? Ele errou. O erro dele deu um fruto ruim. E o que aconteceu? Ele se desesperou. Ele falou: agora essa mulher está grávida, o povo vai se rebelar contra o meu reinado, sabendo que eu engravidei a esposa de um cara do meu exército. Ele falou: e agora o que eu faço? Ele chamou Urias da guerra, falou: corre para cá, mandou Joabe trazer ele, e mandou ele lavar os pés, que naquele tempo lavar os pés, queria dizer para a esposa: é hora. Você entendeu, né? Não precisa entrar em detalhes sórdidos. É hora. E falou assim: esse menino tem, entendeu? É hora do esposo da esposa. Entendeu? Teve alguém que entendeu? Então o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Davi se desesperou, falou: esse homem precisa ir para casa e ele precisa ter uma relação com a esposa dele. Para quê? Para que pensem que o filho não é meu. O que acontece?
de todas as coisas, tomou conta do coração de Davi agora, é mentira. O homem que era o servo de Deus, foi o escolhido, ungido, combatente, agora se transformou num reles mentiroso, que conduzia as coisas segundo a vontade dele. Eu vou fazer isso porque vai me fazer. Ah, mas beleza, não vai fazer mal para ninguém, mas ele mentiu. Ah, mas beleza, não vai machucar ninguém, mas machuca ele. A mentira corrói o coração do ser humano. E uma mentira é porta para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para todas as outras. Continuando lá, Davi ficou desesperado, falou: não, ele precisa vir, ele precisa engravidar essa mulher. O que aconteceu? Urias pegou, continuando lá, comunicando, mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Versículo 10. Comunicaram-no a Davi, Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltastes porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? Olha a resposta de Davi, a resposta de Urias para Davi. Meus irmãos, prestem atenção nisso, porque isso acontece a todo tempo em nossa vida. Eu falo por experiência própria. O fruto do nosso pecado cospe na nossa cara. O nosso pecado cospe na nossa cara. E eu estou falando, eu sei, às vezes pode ser forte, mas não é porque eu inventei, é porque eu sei por experiência própria. Muitos aqui sabem também. Isso é fato. A nossa vida é assim. Nosso pecado cospe na nossa cara e muitas vezes bate na nossa cara. Assim aconteceu com Davi também. Lá no versículo 11, Urias responde a Davi: a arca, respondeu Urias, se aloja debaixo da tua tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acamparam ao relento, e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com a minha mulher? Veja a humildade desse homem. Pela tua vida, pela vida de Davi, não farei tal coisa. Vocês entenderam? Davi estava fazendo de tudo para atrapalhar Urias. Davi já tinha destruído a vida dele, tinha feito o quê? Aquilo que era abominável a todo Israel. Tinha dormido com a esposa dele. E aquele homem fazia o quê? Amava Davi, se espelhava em Davi, olhou para ele e falou o quê? Eu durmo aqui, eu não vou dormir com a minha esposa, eu durmo aqui, para proteger a arca, para proteger a tua vida, meu amo. O pecado cuspiu na cara de Davi, cuspiu mesmo. Mas Davi, com o coração cheio de orgulho, não se rendeu ainda. Continuou. Versículo 12. Davi disse-lhe: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou. Olha para você ver o nível que Davi se propôs. Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa. Saiu e deitou-se com os demais servos do seu senhor. Mesmo o cara tentando fazer isso tudo, bêbado, você vai ficar bêbado. Agora bêbado ele vai cair, né, na fraqueza, ele vai lá atrás. Urias permaneceu na humildade. Sabe por quê? Urias estava na guerra. Urias tinha entregado a vida para Deus e falou assim: não vou me render não. Urias não fraquejava. Urias continuava, tinha seu valor também. Tinha seu valor, não é muito conhecido na Bíblia, porque nós não falamos muito dele, mas ele tinha seu valor. Era um homem que estava ali, falou: não, eu vou para a guerra, eu vou lutar, eu vou proteger a arca, eu vou proteger o reino, pela vontade de Deus. Ele abriu a mão das coisas deles para continuar lá, e ele ficou lá. O que aconteceu? Davi o embriagou, e mesmo assim ele ficou. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a a Urias. Dizia na carta, gente, isso aqui quando eu li, eu entrei num verdadeiro conflito. Eu falei: como é que o cara dá? Eu sou fã de Davi, até hoje eu sou assim. Vocês vão entender. Por quê? Para omitir o pecado dele. 16. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias, o Iteu, o pobre do homem. Aliás, acho que nem essa palavra eu posso usar, mas o grandioso Urias, humilde, pequeno, morreu feliz.
porque morreu pelo Deus dele, pela terra dele. Nem sabia o que tinha acontecido. Morreu pelo pecado de Davi, mas morreu feliz, porque era convicto daquilo que ele fazia. Porque Urias pensava assim, como eu falei para vocês no começo: o que importa é o que pensa meu Deus de mim, e não o que pensam os outros. Ele morreu na guerra, lá no 18. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te dizer: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra do moinho de cima do muro, morrendo? Aí no final ele vai falar: o servo tem que falar para Davi. Joabe já orientou o cara, falou assim: ó, você conta tudo o que aconteceu, ele vai se enfurecer porque a gente fez errado, mas no final você fala assim: ó, morreu também o teu servo Urias, o Iteu, porque Joabe sabia isso, toda a morrer também. Lá no 22, partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo o que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele: os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo. Aí ele vai falar o que aconteceu, né? Aí lá no 24, então do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos, e morreram 18 dos seus servos do rei. 18 morreram. Para eles era um grande número. Para Davi não podia morrer nenhum, ele amava cada um, mas tinha morrido 18. E aí o que acontece? Ele acaba, morreu também o servo Urias, o Iteu. O rei respondeu ao mensageiro: dize a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui e ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encoraja. Um coração hipócrita, sujo e miserável era esse momento do coração de Davi. Ele não sentia nem remorso pelas 18 vidas que ele tinha perdido por culpa do pecado dele. Ele matou 18. Quem responde por essas mortes? Davi. Porque quem armou para que a batalha fosse daquele jeito? O próprio rei. Davi matou 18, inclusive o servo, aquele que ele sabia que era um grande combatente e que era necessário para a obra de Deus também. Lá no 26, ao saber da morte de seu marido, a mulher, vocês acham que tinha esquecido da mulher, né? Betsabé estava na casa dela lá, sem saber o que fazer, desesperada, com medo. Então a mulher de Urias chorou. Não diminua esse choro, gente, porque realmente deve ter sido um choro doído. Porque na realidade ela também caiu na fraqueza, né? Não é que ela era ruim, mas ela também tem as dificuldades dela. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho, mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Ô, gente, essa foi a parte que mais doeu quando eu li pela primeira vez. Porque eu lembro que eu li de madrugada, né? Nós fazíamos estudo bíblico, era umas 4 horas da manhã. Eu não dei conta e eu fui dormir. E eu li só até aqui, eu falei assim: Senhor, ele acumulou pecados na vida dele. Ele fez tudo errado, ele matou 18 homens e matou inclusive o esposo de Betsabé. E no final das contas, ele vai lá, resgata a esposa dela e casa com ela. É justo isso? É justo. Ele matou 18 homens por um pecado que ele cometeu por ela. E no final ele ainda ficou feliz da vida com ela. Vocês imaginam vocês agora na tua vida real? Acho que não existe coisa assim, né? Nem tem mais batalha. Mas quantas e quantas vezes você olha para o fulano, o cara faz isso, faz aquilo, faz isso, a fulana faz isso, e está feliz da vida. É assim a nossa vida. Toda hora a gente faz isso, a gente fala, e o cara está feliz da vida, e aí Deus fica onde? Lá na Bíblia diz: mas o procedimento de Davi desagrada ao Senhor. E é isso que vale. Para mim, pelo menos, é isso que vale. Desagradou o Senhor, ou seja, o fardo do pecado continua. Beleza, todo o povo perdoou ele, todo o povo continuou, falou, beleza, Davi erra, tudo bem. Mas Davi cometeu o pecado gerou consequências, e todo pecado tem uma consequência também. Todo pecado.
Mesmo que você seja perdoado, que Deus te perdoou, o pecado tem uma consequência. E essa consequência é contra você. Vai te ferir ainda. Aí você fala, mas não feriu Davi. Qual que é o próximo livro que tem aí depois desse aí? Você pode olhar aí e ver qual é o título. Qual que é? Fala aí, Lili. Essa outra. Pode ser essa aí então, pode ver das duas. Fala aí, Karine. O próximo título, gente, depois do... Censura da vida. Primeiro já começa a acontecer as coisas. Mas aí vem o golpe final contra Davi. Vejam o segundo título. Oi, gente, é tão facinho aí. Morte do filho de Davi. Quem era Betsabé? Esposa de Davi. Leiam só o primeiro versículo aí. O Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Vocês entenderam? Deus poderia ferir Davi, poderia machucar, dar uma doença, mas qual era o ponto mais fraco de Davi? Seu filho. Porque era um homem muito amoroso. Ele tinha uma delicadeza indescritível, porque ele tocava harpa, fazia salmos belíssimos. E ele amava cada um dos soldados. Se ele amava os soldados, imagina como ele amava uma criança, um filho. Para ele era tudo. Betsabé deu a ele um filho, e o filho dele ficou gravemente doente. Se a gente continuar lendo, não precisa continuar lendo, mas vai falar que Davi chorou muito. Por quê? Porque Davi, mesmo com todos esses pecados, ele era um homem de Deus. E ele sabia que aquilo ali não era porque Deus era injusto, mas era consequência do pecado dele. E ele sabia que infelizmente aquela criança ia sofrer por causa disso. É justo? Não. Mas ele foi justo? Também não. Mas a criança vai sofrer? Gente, a morte para nós é o pior. Mas Jesus já venceu ela na cruz. Naquele tempo, a gente não sabia disso ainda, mas ele já sabia. Então, o menino não poderia morrer. Era uma alma que estava lá com Deus. Deus não sentia essa dor, porque ele sabia que existia felicidade, mas Davi precisava sentir essa dor para que o coração dele fosse purificado. Por isso que nós choramos, por isso que muitas vezes você sofre, você tem que passar por situações difíceis, porque o teu pecado gerou consequências muitas vezes. O seu pecado gerou consequências, e essas consequências precisam ser mudadas. Teu coração precisa ser purificado. E às vezes é pela dor que o teu coração é purificado. Duvida? Olha para tu. 1, 2, 3, 4, 5. Foram as mais profundas. Mão, pé e coração. Qual chave é mais bonita? Também teve as dos olhos. As suas são diretamente no coração, mas nenhuma delas perfura, transpassou de Jesus. E ele não cometeu nenhum dos pecados, mas eu cometi. E por mim, ele não hesitou. Ele falou, eu subo e eu abraço a cruz. Por amor a Juliana, por amor a você, por amor a Jéssica, por amor a Fernandinha, por amor a Lili, por amor a cada um aqui. Vai doer? Vai. Vai machucar? Só transpassar o coração. Vai cansar? Só suar um pouquinho de sangue. Vai sentir frio? Só tremer pelo frio ardoroso do deserto. Vai machucar alguém ao meu lado? Só a minha mãe, Maria. Era isso que Jesus sabia que aconteceria. Vai machucar mais alguém? Só João, aquele que eu amo, o meu discípulo. Mas ele não hesitou. Por ele? Não, porque ele já era Deus. Pela vontade dele? Não, porque já era perfeito. E já é perfeito. Pela santificação dele? Não, porque ele sempre será santo. Mas para a sua santificação, para a sua vitória, porque ele já era vitorioso em si próprio, e ele sempre vai ser. Foi por isso que transpassou o coração dele.
O que são as chagas? O que é a ferida no coração de Davi pelo seu filho? Perto da chaga de Jesus, por amor a nós, que somos filhos dele. Nós adoecíamos e ele fez isso por nós. Depois desse episódio aqui, conta a Bíblia que Jesus ficou que Davi ficou 7 dias em jejum. 7 dias sem comer, chorando, colocou sacos no corpo, se achava o pior de todos. O reino inteiro entrou em luto. Os homens olhavam e falavam: acabou, Davi está sofrendo, Davi está machucado. Todo mundo clamava a Deus: salva o filho de Davi. E Davi pedia a todo instante: salva, Senhor, o meu filho, salva, Senhor, o meu filho, eu sei que eu errei. Entenderam porque Davi não caiu e Saul caiu? Porque Davi tinha fraqueza, mas tinha humildade de correr atrás, de pedir perdão. Não ia fazer Urias renascer, mas ia fazer que Deus olhasse de novo para ele. Ele estava arrependido, ele chorou, ele se humilhou, ele se colocou como o pior de todos, por 7 dias. Meus irmãos, não pensem, vou cometer um pecado que eu fico de jejum por 7 dias, porque já é difícil pra caramba. Eu posso garantir para vocês, já, mas não vai. Um dia de jejum não dá para fazer, imagina 7. Não se proponham a fazer coisas que vocês não vão dar conta de correr atrás de Deus. Não se proponham a fazer coisas que vão destruir o teu coração e o coração de pessoas que estão do teu lado, ou pessoas que você nem conheça. Não se proponham a enfiar novamente a lança no coração de Jesus, porque já foi uma vez e basta. Ou será que Jesus vai ter que fazer com você a mesma coisa que ele fez com Pedro? Quando Pedro se acovardou e caminhava fugindo da cruz, Jesus passava por ele e dizia, e Pedro disse para ele: Jesus, o que você está fazendo aqui? Onde o Senhor vai? Jesus olhou para ele e falou assim: se ninguém morre na cruz por mim, eu vou lá e morro de novo. Você já pensou? Jesus tem que morrer na cruz de novo por nós? Agora é a minha vez, eu abraço a minha cruz. Eu abraço a minha cruz, porque eu não dou conta, mas Jesus faz que isso aconteça em mim. O meu sorriso, e de muitos outros que eu conheço, não vem das alegrias, das situações boas, mas vem da cruz. Por isso é um sorriso verdadeiro. É um sorriso que permanece, assim como essa cruz, 2000 anos. 2000 anos e nós olhamos para essa cruz e sabemos que é símbolo de felicidade, porque depois da cruz vem a ressurreição. É daí que brota o nosso sorriso. É caminho de cruz, é caminho difícil perdoar, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado. É caminho difícil resistir à tentação, resistir ao orgulho, à vaidade e a milhares de outras coisas. É caminho de cruz, meus irmãos, mas é caminho de felicidade. E é caminho para a felicidade. Eu posso garantir isso para vocês. E mais que eu, Ele pode garantir para vocês. É caminho de e para a felicidade. Você duvida? Procura conhecer a vida dos santos. Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Machucados, feridos até o fim da vida. São Francisco de Assis, sentindo as próprias chagas na mão e feliz. Olhava para ele, um sorriso brotava no coração dele e o cara falava: beleza, Jesus é lindo. Acabou, não tinha mais o que falar. O sorriso vinha da cruz. E assim é a nossa vida aqui. É um caminho de cruz, mas é caminho de felicidade e para a felicidade. Para a gente concluir, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. O que a gente falou aqui não é para que você seja julgado, para que você seja penalizado. Eu falo isso para vocês porque eu também não me sinto julgado nem penalizado por todas essas coisas. Mas é para que você entenda que o que mede o coração do homem não é a quantidade de coisas que ele fez, mas é o amor de Deus que existe dentro do coração dele. Porque quando nós colocamos os dois reis, Saul e Davi, se a gente olhar na Bíblia, você vai ver milhares não, mas vários pecados de Davi, pouquíssimos de Saul. Mas o que contava não eram os pecados, mas é a humildade que ele tinha de voltar atrás, de reconhecer que era pecador, de reconhecer que ele podia, que ele deveria continuar. Quem foi na missa hoje aqui? Alguém lembra qual foi o evangelho de hoje?
Ninguém? Sobre tentação. A passagem era Jesus, deserto. Lucas capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4. Lá na tentação, nós não vamos começar a falar tudo de tentação de novo não, pode ficar tranquilo. Mas Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Foram feitas todas as tentações que nós somos propostos hoje. Jesus passou por cada uma delas. Naquele momento ele abriu mão da santidade. Ele abriu mão da santidade, não, perdão. Ele abriu mão da divindade dele e diz: como homem eu assumo a postura de homem e permito que o demônio me atente nesses 40 dias. Porque se Deus dissesse não, ele não ia. Mas Jesus falou: não, eu assumo e assumo essa tentação, assumo que o demônio venha me tentar. Como homem, ele resistiu a todas as tentações. Aí tem um bonito que grita: mas era Jesus! E nós temos que ser como quem? Jesus. Ponto final. E o que acontece? Lá, vocês não precisam nem pegar aí. Lá em Lucas 4, o primeiro versículo foi o que o padre leu hoje. Até marquei aqui. Primeiro versículo não diz Jesus foi para o deserto. Primeira palavra, não diz Jesus foi tentado. Diz assim, ó: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 4 dias. Primeira palavra então é cheio do Espírito Santo. Se você olhar na sua Bíblia um pouquinho antes, você vai ver que Jesus tinha sido batizado no Espírito. Jesus, como diz lá em João, era Deus, habitava em Deus, era o próprio Deus, mas ele se propôs a ser como nós. E o que ele fez? Ele orou, ele pediu, e o Senhor derramou sobre ele o Santo Espírito. Vocês conhecem alguém que tem mais ou menos uma vida parecida com Jesus nessa parte? Se alguém conhece aí, me dá um exemplo? Alguém conhece? Alguém que orou, pediu e o Senhor derramou sobre ele o Santo Espírito? Ninguém conhece? Eu conheço um monte. São vocês, gente. O que nós acabamos de fazer aqui agora? Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, e o Senhor derramou sobre nós o Santo Espírito. Não veio pomba do céu, não veio fogo, não deu para ver, mas o fogo crescia em nosso coração. Crescia a vontade de ser novo, de fazer diferente, de mudar. Falar: não, é hora de começar de novo, é hora de mudar. Minha vida não está tão boa assim, então eu preciso mudar. Ou minha vida está boa, mas falta alguma coisa. Falta plenitude na tua vida. Falta viver para aquilo que é infinito, não para aquilo que acaba amanhã, sabe-se lá que dia. Falta plenitude, falta esperança, falta confiança. Não coloca barreiras na ação do Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos aqui, assim como Jesus, serão levados para o deserto. Nossa vida é o nosso deserto, aonde seremos tentados, aonde seremos toda hora insultados pelo demônio, pelo mundo, pelos amigos, por pessoas próximas, por pessoas distantes. Mas o que faz a diferença não é a força que existe no teu coração, porque, gente, por experiência própria, no meu existe muita pouca. Mas o que faz diferença é o Espírito. Cheio do Espírito Santo. Repete comigo aí, fala o seu nome na hora que eu falar o meu. Fala aí: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O Juliano foi levado ao deserto pelo Espírito. E ali foi tentado. E será tentado. Mas o que conta é que ele está cheio do Espírito Santo. Por isso a necessidade de cada dia você acordar e pedir. Pedir para que a ação do Espírito Santo te envolva. Que a ação do Espírito Santo te mova. Gente, o que a gente mais escuta hoje em dia, como jovens, é o cara falar assim, ó: impossível viver a santidade. Impossível nos dias de hoje. Sabe o que eu faço? Eu concordo. Falo para ele: é verdade. Aí o cara fala assim: você concorda? Eu falei assim: lógico. Sem o Espírito Santo, sem a ação de Deus, ninguém vive a santidade, porque Ele é a própria santidade. A fonte da nossa santidade é Deus. A fonte da nossa força é Deus. Nos dias de hoje,
fiel, pode sair gritando para os quatro cantos do mundo: somos a juventude do Papa, mas não o amam de verdade. Podem sair para os quatro cantos dizendo: acreditamos e abraçamos a doutrina da igreja, mas não o amam. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém ama, ninguém vive. E o mundo pode me criticar, pode fazer o que for. Dizem na Folha, na Veja, os cristãos são arrogantes, porque eles acham que só eles amam. Se eles experimentassem um dia o que nós experimentamos, eu garanto que eles buscavam cada uma daquelas coisas que eles escreveram e queimavam. Porque não existe maior felicidade do que Deus. Não existe amor maior que Deus. Não existe fé maior que existe no coração daquele que ama e entrega a vida para Deus. Não existe poder maior do que o poder que está no coração daquele que é envolvido pela ação do Espírito Santo. Prova disso, olhem as cidades, os poderosos, os presidentes que se julgam maiores que tudo. Basta um terremoto para pedirem auxílio àquele que está do lado. Basta qualquer coisa para chorarem no ombro daquele que está do lado, para pedirem reforço. Sabe o que acontece? Vai lá na África e procura conhecer alguma daquelas mulheres que sofrem, que são molestadas, que são machucadas, que são destruídas. E você vai lá e acha um sorriso no rosto daquela mulher. E sabe o que a mulher fala para você? Eu não tenho nada, mas eu conheci Jesus, que veio um padre aqui e ele está ensinando a gente que Jesus nos ama. E a mulher dá um sorriso. E a mulher luta contra tudo. Sabe por quê? Porque ela é fraca, mas tem um coração vitorioso. Enquanto um presidente chora, porque ele é impotente. Enquanto um vitorioso chora, porque ele não tem força. Mas um coração que ama, um coração que tem o poder do Espírito Santo agente dentro dele, não se limita a nada. Hoje o Rafa falava para mim sobre a pregação de um padre a respeito da alegria. E eu me lembrava de diversas vezes que eu achava a minha situação das piores, que eu falava assim: agora não tem jeito, agora acabou mesmo, agora eu não vou mais para frente, não tem mais como eu fazer. E eu falava assim: então agora é com Deus. Aí eu falava assim: mas você não vai se desesperar, você não vai chorar, você não vai me abraçar, né? Eu gosto daquele negócio que você tem que abraçar e chorar, né? Eu falava assim: eu até chorei em casa, mas para quê? Eu sei, eu tenho a certeza de que Deus passa à frente. Mas meu irmão, nem está na tua mão, é o outro nem vai na igreja, o que você vai fazer? Eu nada, mas Deus pode fazer. Mas e se a pessoa não se converter? Não tem problema. O que importa é que o meu coração está convertido e resta uma chance daquela pessoa se converter. Sempre, enquanto ela estiver viva, existe uma chance. E é nessa chance que eu me baseio, na força de Deus, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Se você tem pessoas que você duvida, que você acha que não tem mais jeito, ou se você está nessa situação, não tem mais jeito. Eu gosto de cometer pecado. Tem um fulano que fala isso. Eu gosto das coisas erradas. Comigo não tem jeito. Meus irmãos, você não acredita, você, mas eu acredito. Eu acredito que tem jeito. Eu acredito não porque isso é forte, mas porque Deus é forte. Porque Deus é poderoso. E se eu crer, um dia vai acontecer. Eu sou o pior de todos, mas Deus é melhor que tudo. E Ele é perfeito. Um dia vai acontecer. Não tenha medo. Clame a ação poderosa do Espírito Santo. A hora que você está aqui no grupo, faça isso. A hora que você não tem motivos para louvar, encontre esses motivos. Encontre. Você está aqui, já é um motivo. E tantos outros. A tua vida, tua história. Clame. Porque tudo pode acontecer quando existe um coração apaixonado por Deus, quando existe um coração inflamado pelo amor de Deus. Clame. Você possa se levantar na tua cadeira agora, pode se levantar, e você vai